Quem começa é Pacheco Pereira e pergunto-lhe, citando Mário Soares, se a greve decretada na TAP foi uma iniciativa patriótica. Eu vou-lhe pedir que repita a pergunta daqui a bocado, porque eu tenho um pequeno presente natalício simbólico do que é um programa de discussão para dar aos meus companheiros. Pronto. Peço desculpa de atirar isto por cima da mesa, não é costume, com licença. Obrigado. E que é uma frase do Passos Manuel, numa altura em que os nossos primeiros ministros tinham vindo da Guerra Civil, tinham passado as passas do Algarve, quer dizer, eram gente feita por outra história, já ninguém se lembra. E que diz o seguinte, e isto é feito para a Assembleia da República, e portanto, se não pode mudar de opinião, então não serve de nada à discussão. Eu acho que isto é um bom mote para as nossas funções. Pronto, podemos então agora... Perguntava-lhe eu se, para si, a greve decretada na TAP é patriótica. Eu até vou mais longe. Eu acho que se há coisa verdadeiramente patriótica nos dias de hoje, é o protesto em geral. É o protesto em geral, por uma razão. Quer dizer, eu pergunto-me às vezes, isto é uma pergunta retórica, porque eu sei a resposta, mas que raio de país é que a gente está a fazer? Nós estamos a fazer, pouco a pouco, de muitas maneiras, de umas vezes insidiosa, outras vezes às claras, nós estamos a fazer um país mais autoritário, mais agressivo contra quem protesta, menos livre na maneira de atuar, em que as pessoas perdem a primeira das liberdades, que é a possibilidade de controlarem a sua própria vida porque ficam mais pobres, e quem é mais pobre perde liberdade. Estamos a fazer um país em que, de facto, quem reage, resiste, com mais ou menos razão, é punido. E neste caso, qual é o problema que se levanta aqui? A greve da TAP é tudo menos popular. Ninguém tem dúvida, a começar pelos trabalhadores da TAP, que aquilo é muito impopular. É evidente que os trabalhadores da TAP são os privilegiados em relação a outros trabalhadores. Também é verdade. Mas a verdade é que nós temos uma lei da greve que não serve apenas para fazer recitações. E a recitação que todos os governantes fazem é, sem dúvida, que há o direito a fazer greve, mas, por favor, só façam greves simbólicas. Ora, a natureza da greve, a greve é um instrumento. A greve é um instrumento. Da mesma maneira que outros setores sociais têm outros instrumentos, a greve é um instrumento legal para defender um conjunto de posições. Podemos discutir as posições, mas é um instrumento legal. Essa greve é feita, normalmente, quando as coisas são a sério, quando dói. E isso é uma realidade. Qualquer pessoa que conhece a história do movimento operário e a história do movimento grevista sabe que as greves simbólicas é que são a aberração. Quer dizer, essa sim é que tem apenas um valor político. As greves destinadas a defender interesses corporativos, utilizando a palavra no seu sentido rigoroso, de grupos, classes profissionais, se essas classes e grupos profissionais têm maneira de dar força à sua greve, é exatamente quando a greve atinge outras pessoas, muitas vezes injustamente. E, portanto, a greve da TAP, objetivamente, prejudica a TAP, prejudica a economia, prejudica os passageiros. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas agora eu coloco a questão de outra maneira, que é, se toda a gente aceita tudo que lhe põe no prato de um governo que mente deliberadamente sempre que tem que tratar de qualquer matéria, e que quer pôr no prato, neste caso os trabalhadores da TAP, que é, não se mexam, façam greves simbólicas que até dá jeito, mas não se mexam sobre quê? Não se mexam sobre as condições em que nós vamos fazer a privatização. Porque o problema central é este. Eu não sou a favor de que se faça uma greve contra uma privatização. Desse ponto de vista, eu não tenho nada contra a privatização da TAP. Aliás, já uma vez defendi isto aqui. Mas o que eu sou a favor é de uma privatização com um caderno de encargos claros. Porque se considera que a TAP é estratégica, então, nesse caso, porquê é que ela é estratégica? É estratégica porque nós temos uma diáspora importante. Na Venezuela, na África do Sul, no Brasil, na Europa. É estratégica porque nós temos que manter laços com os palopes e, portanto, temos que ter voos para a Guiné, por muito pouco rentáveis que sejam, ou voos para Santo Tomé e Príncipe. Ou seja, a nossa companhia aérea, na parte em que toda a gente, de boca cheia, diz que é estratégica porque corresponde a determinados interesses nacionais, como a BBC para o governo inglês, ou como as companhias aéreas chamadas de bandeira para muitos governos europeus. E mais,
E do ponto de vista dos seus trabalhadores, a defesa do seu salário, das suas condições de trabalho, a centralidade do aeroporto de Lisboa em relação a uma companhia aérea como a TAP, tudo isto devia estar, eu não sou contra a privatização, devia estar muito claro na privatização. Significa isso que a empresa, deixa-me terminar, Carlos, desculpe lá, significa isso que a empresa com estas condições vale menos? Vale menos. Vale menos. É verdade que vale menos. E do seu ponto de vista, mas o que nós não podemos... Não, acho que não, porque o Governo vai impor a privatização a ferro e fogo, se preciso for, e se houver interessados, vai com certeza vendê-la. Agora, o problema, uma coisa eu estou certo, é que da mesma maneira que o EDP ou que a REN não salvaguardou, nem com a ANA, não salvaguardou os interesses nacionais, apesar de ter a boca cheia dos interesses nacionais, e escondeu deliberadamente que se iriam continuar a pagar rendas no caso da EDP, decidiu a lei sobre as empresas com valor estratégico nacional só depois de ter alienado a REN. Quer dizer, está permanentemente com uma política de dolo. E, portanto, mas o governo se alguém não tem, resiste... Deixa-me perguntar isto. O Governo pode legitimamente afirmar ou não que tem uma legitimidade superior, porque a legitimidade do Governo vem do apoio na Assembleia da República e do voto, do mandato que as pessoas deram. Nós estamos perante legitimidades protegidas pelo direito. A legitimidade de fazer greve dentro da lei, é preciso ver, por exemplo, que o Governo devia ter começado por definir os serviços mínimos e poderia ir para a requisição civil se os serviços mínimos não fossem acatados. Ou seja, o processo não devia começar pela requisição civil. O Governo devia dizer o que é que corresponde ao interesse nacional que não deve ser afetado. Admito que os voos para a Madeira, os voos para os Açores, um mínimo de voos que permitisse, de facto, não haver um bloqueio completo das deslocações das famílias no período de Natal, isso poderia ser definido como serviços mínimos, sendo que é um tribunal que decide, não é o Governo. É um tribunal que decide. E, portanto, porque isto da concertação, a gente fala da concertação social, fala dos direitos sociais, mas depois nunca os aplica. Toda a gente sabe que o Governo não negocia nada de efetivo na concertação social. Aliás, eu até acho que, enfim, o Silva Peneda tem muitas vezes manifestado o seu incómodo com essa situação, mas a verdade é que não há concertação social em Portugal. Há apenas, de vez em quando, algumas medidas políticas destinadas a dar a entender, principalmente com o OGT, que o Governo tem uma base social de apoio que objetivamente não tem. Portanto, qual é a minha preocupação com este facto? A minha preocupação com este facto é que isto está, esta linguagem, este discurso, esta maneira de atuar, está a introduzir fatores de autoritarismo na sociedade portuguesa, que aliás se refletem no discurso político. Porque convém ler o que escrevem as pessoas que apoiam o Governo na imprensa económica sobre a greve. Porque, quer dizer, sim senhor, começam sempre com a afirmação retórica. Existe direito à greve, mas o direito à greve não pode ser eficaz porque só se podem fazer greves absolutamente simbólicas. Não é assim. Na sociedade democrática, os interesses têm direito a ser representados. E não se joga, num primeiro plano, o interesse e a legitimação do Governo versus o interesse e a legitimação dos sindicatos. Para responder à sua pergunta, a questão não é essa. A legitimação do Governo em atuar implica procedimentos que não foram feitos. Começou-se pela bomba atómica, porquê? Porque uma greve é impopular, o Governo acha que está à vontade para fazer tudo o que quer e vai criar uma situação de mal-estar que até pode ser, vai permitir aos sindicatos, no fundo, fazerem um recuo estratégico e perderem alguma da penalização que têm junto à opinião pública, mas não pode impedir, por exemplo, greves de zelo. Basta um piloto, basta um pessoal de voo aplicar à letra os regulamentos e o efeito é muito mais poderoso do que uma greve total. O Presidente da República já devia ter tomado posição pública o Presidente da República... a privatização da TAP nos moldes anunciados. Não estou a dizer sobre a privatização da TAP. Eu estou a dizer que o Presidente da República há muito tempo devia ter tomado posição face à atitude que este Governo tem face à lei. A começar pela Constituição. Já há muito tempo, como ele é penhor, no fundo, das instituições, já há muito tempo, em particular da Constituição, é que esta atitude do Governo torna a lei da greve inútil. E mais, ou abre caminho a greves selvagens, que de facto são ilegais, e, portanto, acaba também por criar uma erosão sobre a democracia, ou então, pura e simplesmente, os direitos
quando são dos trabalhadores, são meramente formais e quando aplicados e quando os trabalhadores entendem que o devem fazer, inevitavelmente com prejuízos, porque esse é o instrumento de pressão, são os prejuízos gerados por uma greve, quando isso acontece, então, nesse caso, pura e simplesmente tira-lhes essa possibilidade. E isso é autoritarismo, que é que eu acho que está a meter-se pela sociedade portuguesa dentro. E isso é muito preocupante. Portanto, eu volto à primeira frase que disse. Se há coisa mais patriótica nos dias de hoje, é protestar. Claro. Eu vou responder à pergunta do Lobo Xavier, o que é que mudou? Mudou muita coisa. Mudou, em primeiro lugar, porque as pessoas hoje estão mais conscientes de como foram feitas as primeiras privatizações. Ou seja, já se sabe mais sobre como é que o Governo atuou em defesa dos interesses nacionais, ou seja, não atuou nas primeiras privatizações. Hoje, por exemplo, a questão, apesar de vir no memorando das rendas da EDP, permanece, em grande parte, intacta. Hoje sabe-se, por exemplo, que os interesses estratégicos não foram defendidos nem na EDP, nem na REN. Hoje sabe-se, por exemplo, que algumas privatizações, como é o caso da ANA, resultaram imediatamente em agravamento dos custos que tornam... Estava no caderno de encargos, Pacheco. Sim. Estava lá tudo. Isso aí... Está tudo. O problema só se pode queixar a sociedade porque não ligou. E sabe porque é que se passa? O que se passa é que nós, neste momento, não damos razão aos trabalhadores da TAP porque impedem as famílias de se reunir no Natal. E, portanto, basta só esse argumento afetivo, que é relevante, para isso pesar muito. Mas, se daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, com outro governo ou com este, nós viemos a saber que não estavam garantidos os voos para os países de expressão portuguesa. É se a melhor maneira que o governo tinha de tirar razão a razão era exatamente dizer não há nenhum caderno de encargos neste processo de privatização que não implique, sob pena de severas sanções, que se garantam voos para os Palopes, que se garantam voos para a Venezuela, que se garantam os voos para o Brasil, que se garanta aquilo que tem feito, que se mantenha em Portugal. E o problema é que, evidentemente, isto torna a TAP mais barata, como é óbvio, porque isto são custos. E são custos que muitas vezes não são rentáveis e, portanto, quem quer comprar sem nenhuma espécie de ónus. E o que aconteceu no passado é que nenhuma espécie de ónus foi dado. E, portanto, o que aconteceu é que as privatizações podem ter dado muito dinheiro, mas vamos ter problemas com elas e não são pequenos. E vamos ter problemas graves com elas e não são pequenos. No caso da TAP é mais delicado. Mas nessa altura já cá não está ninguém para resolver o problema. Nesta altura é o facto consumado. Nessa altura poderá haver alguns protestos, poderá haver algumas acusações a este governo. Porque agora, eu também posso legitimamente dizer porquê a pressa, como dizia o outro. Porquê a pressa? Que chama António José Seguro. Sim, exato. Não, está bem. Porquê a pressa? Imagino que eu também tinha uma teoria conspirativa, que o Governo já tem compromissos e que, por exemplo, não tendo a certeza de que o Governo do PS vai cumprir esses compromissos, quer acelerar artificialmente o processo da privatização. Porque, em bom rigor, esperamos 1 ano, mas ainda estamos à espera de privatizações que o Governo incluiu no seu programa de Governo e que esqueceu desde o primeiro minuto, ou, em alguns casos, depois do primeiro ano. A RTP... uma parte da Caixa Geral de Depósitos, também lá vinham, não vinham. Portanto, umas privatizações são intocáveis. Tem que se realizar quando o Governo entende que se devem realizar. As outras, não é que eu esteja de acordo com algumas delas. Isto, o caso da TAP, a TAP precisa de dinheiro. A TAP precisa de dinheiro. Não, isso aí, a TAP precisa de dinheiro. Temos de ser aqui realistas, racionais. A TAP precisa de dinheiro. E o Estado português não pode lá percebo, não estou tão certo disso. Pois, a Comissária da Concorrência veio agora criar aí alguma confusão. A Comissária da Concorrência fez uma declaração ambígua. Sim. E a própria situação de emergência da TAP pode justificar essa inflexão. E do que eu conheço da França, a França faz o que quer nestas matérias. Depois vai a tribunal, não liga às decisões. A França faz o que quer para proteger as empresas francesas. Ficou sem Air France. A França faz o que quer em relação à proteção. Faz menos no hoje, mas continua a fazer. Continua a fazer. Nós somos submissos em relação, e por isso nem sequer tentámos a ver se há margem de manobra. Nós até somos atrevidos. Nós tentar a ver se há margem de manobra. O governo de direita fez nacionalização. Nós até somos atrevidos. Até os alemães
fazem coisas que objetivamente não deviam poder. Os ingleses, então, pura e simplesmente, em muitas matérias não cumprem. Pois fazem, eu não têm estou a dizer força que nós para não isso, cumprem, eu acho mal os regulamentos. O problema é que nós nunca exploramos outra via. E uma coisa que me impressiona é quando as pessoas repetem que, porque o Governo decidiu agora, nestas circunstâncias, sob esta forma, não se pode discutir. É inevitável, tem que se fazer. Portanto, o que o Governo já devia ter dito é, eu sentei-me à mesa com os sindicatos e disse-lhes, eu garanto, de forma realista, os empregos porque essa responsabilidade é também do Estado. Garanto que os empregos não serão afetados. E isso vai ser colocado no caderno de encargos. Garanto... Enfim, sim, ok. Há formas. Garantias. Há formas, garantias. Garanto, porque senão, pura e simplesmente, quer dizer, a confiança que já está nas ruas da amargura desaparece de todo, não é? Mais que as rotas e os serviços das comunidades e tudo estão garantidos no caderno sob pena, não é de uma pena vaga, é sob pena de sanções consideráveis. E nestas circunstâncias, eu não sou contra a privatização, até podem privatizar a 100%. Sim, mas eu sou contra podem privatizar a 100%. Privatização para o capital. Mas mesmo que fosse a 100%, neste momento. Não, eu não sou contra que se privatize. O que eu sou contra é que se privatize com cadernos de encargos que nós não conhecemos e que depois vimos a saber, uns meses depois, que não tem nada daquilo que o Governo sugeria. Então, ainda sobre a matéria? E agora devo dizer que o que é patriótico na atitude, a frase de Mário Soares, estamos a 10 minutos eu digo qual é o que é patriótico. O patriótico, do ponto de vista político, é que nós temos, por interesse próprio, não importa, há tanta coisa que é feita por interesse próprio que não é, em democracia não veio daí mal nenhum. Não estamos a falar de Espíritos Santos, estamos a falar de trabalhadores. Estão a obrigar-nos a discutir esta matéria e estão a limitar a margem de manobra do Governo para fazer o que quiser. E estão com um enorme ónus para si próprios, para a sua popularidade e para a margem de manobra dos sindicatos. Mas nestas coisas nunca se ganha sem perdas. O negócio deles não é popularidade. Jorge Coelho.